Olá, bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para entender como o cristianismo se desenvolveu no primeiro século, após a morte de Jesus Cristo. Vamos explorar como essa nova fé, nascida em um contexto de grande diversidade religiosa e política no Império Romano, cresceu e se transformou em uma religião influente que moldaria a história mundial. Prepare-se para descobrir os eventos cruciais, as figuras-chave e os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos começar! Para compreender o desenvolvimento do cristianismo, é essencial primeiro entender o contexto político e religioso do primeiro século. O Império Romano, uma das maiores potências da antiguidade, dominava vastas regiões, incluindo a Palestina, o berço do cristianismo. Sob o governo romano, a Palestina era governada por procuradores imperiais, como Pôncio Pilatos, que mantinham a ordem e cobravam pesados impostos. Essa presença romana gerava constante tensão entre os judeus, que buscavam manter sua identidade e autonomia religiosa, e as autoridades romanas. Dentro do judaísmo, havia várias seitas que refletiam diferentes interpretações da lei mosaica e abordagens frente ao domínio romano. Os fariseus, por exemplo, eram conhecidos por sua ênfase na observância rigorosa da Torá e das tradições orais, buscando a pureza ritual e uma vida ética exemplar. Em contraste, os saduceus, uma classe aristocrática que controlava o Templo de Jerusalém, mantinham uma interpretação mais conservadora e menos flexível da lei, focando no status e no poder político. Já os essênios viviam em comunidades monásticas, buscando a pureza espiritual e muitas vezes isolando-se do mundo exterior. E não podemos esquecer dos zelotes, nacionalistas fervorosos que defendiam a revolta contra o domínio romano, acreditando que a libertação viria por meios de insurgência. Além disso, o primeiro século estava marcado por fortes expectativas messiânicas entre os judeus. Profecias apocalípticas e a esperança por um Messias que traria libertação e renovação espiritual estavam no coração das crenças judaicas. Esse contexto de anseio e expectativa facilitou a aceitação das reivindicações de Jesus como Messias por seus seguidores, preparando o terreno para o surgimento do cristianismo como uma nova expressão de fé. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, seus discípulos enfrentaram o desafio de continuar sua missão em um ambiente hostil. Um evento crucial para o cristianismo foi o Pentecostes, descrito no livro de Atos dos Apóstolos, que ocorreu cerca de 50 dias após a ressurreição de Jesus. Nesse dia, os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém quando foram cheios do Espírito Santo, um momento que os capacitou a falar em diversas línguas e a pregar com grande fervor. O Pentecostes não apenas marcou o início da pregação pública dos seguidores de Jesus, mas também simbolizou a capacitação divina para a missão evangelizadora. Pedro, um dos líderes do movimento, fez um sermão poderoso diante da multidão em Jerusalém, explicando que o que estava acontecendo era a realização das profecias de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. Esse sermão resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas naquele dia, estabelecendo as primeiras bases para as comunidades cristãs. Com a rápida expansão do cristianismo para os gentios, surgiu uma questão fundamental: os convertidos gentios deveriam seguir a lei mosaica? Essa dúvida gerou debates intensos dentro da comunidade cristã, especialmente entre os cristãos judeus e gentios. Para resolver essa questão, foi convocado o Concílio de Jerusalém, por volta de 49 d.C., que se tornou um marco decisivo na história do cristianismo. No concílio, liderado por Tiago, irmão de Jesus e uma figura respeitada na comunidade cristã de Jerusalém, foi decidido que os gentios não precisavam ser circuncidados ou seguir a lei judaica. Em vez disso, estabeleceu-se que eles deveriam abster-se de práticas como comer alimentos sacrificados a ídolos, evitar a carne de animais estrangulados e evitar a imoralidade sexual. Essa decisão foi crucial para definir o cristianismo como uma fé distinta do judaísmo, facilitando a inclusão de gentios e promovendo a universalidade da nova religião. A decisão do Concílio de Jerusalém teve profundas consequências.
Ela permitiu que o cristianismo se expandisse sem a necessidade de impor a rigorosa observância da lei mosaica aos gentios, tornando a fé mais acessível e atraente para pessoas de diversas origens. Além disso, estabeleceu uma clara distinção entre o cristianismo e o judaísmo, ajudando a consolidar a identidade cristã como uma religião independente. Com o passar do tempo, as tensões entre cristãos e judeus aumentaram, especialmente após a decisão do Concílio de Jerusalém. O cristianismo começou a se afastar cada vez mais das práticas judaicas, estabelecendo suas próprias tradições e doutrinas. Um evento crucial que acelerou essa separação foi a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. pelos romanos, um ponto de virada significativo tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Com a destruição do templo, o judaísmo foi forçado a se reorganizar em torno das sinagogas e da Torá, enquanto o cristianismo, que já havia se espalhado para além da Palestina, desenvolveu suas próprias estruturas e práticas religiosas. A igreja primitiva passou a se concentrar em comunidades espalhadas pelo Império Romano, cada uma com sua própria liderança e tradições, mas unidas pela fé em Jesus Cristo. A separação entre cristianismo e judaísmo não foi instantânea, mas foi se consolidando gradualmente à medida que o cristianismo estabelecia sua identidade própria. As diferenças teológicas, como a crença na divindade de Cristo e a ênfase na salvação pela fé, ajudaram a definir o cristianismo como uma religião distinta. Além disso, a inclusão dos gentios sem a necessidade de seguir a lei mosaica tornou o cristianismo uma fé mais universal e acessível a diversas culturas e sociedades. Com a crescente distinção entre o cristianismo e o judaísmo, os romanos começaram a ver os cristãos como uma ameaça ao culto imperial e à ordem pública. Os cristãos recusavam-se a adorar o imperador como Deus, o que era visto como uma afronta direta à autoridade romana. Isso levou a uma série de perseguições que marcaram os primeiros séculos do cristianismo. A primeira grande perseguição romana contra os cristãos ocorreu sob o imperador Nero, por volta de 64 d.C., após o grande incêndio de Roma.